Aula 25, proporções de 7 cabeças e meia. Vamos fazer uma pequena revisão meio rápida. Ontem nós fizemos o desenho de uma pessoa sentada a partir da questão de 8 cabeças. E também nós fizemos uma pessoa andando de bicicleta. E agora nós vamos fazer uma revisão bem rápida de 8 cabeças e vamos dar uma olhada em 7 cabeças e meia. O meu som provavelmente está bom, né? Se tiver alguma coisa estranha, por exemplo, eco, me contem. Romurax, bem-vindo, boa noite. E obrigado por ter participado lá no YouTube. Nós tínhamos falado sobre a questão dos cubos, como eles são importantes na rotação do corpo. Nós trabalhamos com boca, nariz, trabalhamos com olhos. Nós fizemos já rostos em várias direções. Trabalhamos com esferas. E fomos fazendo várias coisas aqui. Bom, revisão rápida. Nós trabalhamos com esse aqui também, que foi a última aula de rostos em várias posições. A última, entre aspas, nós vamos rever isso daí quando vermos crânios e expressões. Acontece o seguinte, bem aqui e bem aqui, ó, nós fazemos a parte de cima e a parte de baixo. A linha de simetria é para nos ajudar na divisão, assim. Nós dividimos exatamente no meio, e esse meio se torna o pubis. E aqui eu tinha feito uma espécie de coração. A distância daqui até aqui, quando divido no meio, bem aqui nós temos o peitoral. Se eu pego daqui até aqui, divido no meio, é bem aqui que vai acontecer a cabeça do nosso personagem. O olho fica no meio, aqui vai ficar o nariz, aí fica a boca. E é com isso que nós trabalhamos. Daqui até aqui, se eu divido no meio novamente, mas levo um pouquinho para cima, nós temos a clavícula. E a clavícula vai para cima do ombro. Isso significa que esse ombro aqui, ó, está levantado e esse está abaixado. E a partir da nuca você tem essa volta, a partir da nuca você tem essa volta. E tem o esternocleidomastoide, vocês têm o pescoço. Aqui vocês têm o zigomático. Daí, o braço mede até a altura do pubis. Daqui até aqui, na metade, coloca uma bolinha para baixo, porque esta parte ó, tem esta curva. É como se fizesse um caninho e aqui fizesse uma elevação. Assim. E aqui ó, está o braço. Aí vocês podem colocar o deltoide, o tríceps, o bíceps, e entre o peitoral e o pubis, no meio tem um umbigo. Aqui nesta parte dá para ser trabalhado a caixa torácica. E dessa vez vou deixar ela um pouquinho mais larga, que eu vou fazer o cara um pouco mais, mais troncudo. Assim, ó. Tá vendo? Ó? Ele vem para cá, ó. Quadril. Peitoral, ó. Ele ficou com um tronco maior. O que eu fiz? Eu aumentei esta parte. Se eu reduzir, eu posso dizer que é feminino. Oi, Cid, como é que você está? Daí, eu tenho o tamanho do úmero, eu tenho o bíceps, eu posso muito bem pegar esse tamanho e colocar aqui. Colocando o deltoide, o bíceps, o peitorabilis vai subir, o latissimus dorsi vai subir, o tríceps vai ficar aqui, e aqui vocês vão ter o braço. Daí, aqui vocês têm o fêmur. Então podemos traçar isso aqui até aqui. E, dividindo no meio, nós temos o joelho. Então eu posso muito bem inclinar isso daqui. Aqui eu faço aquela pata de cavalo, aquele copo invertido, e eu tenho o pé visto de frente. Aqui ó, fica a perna. Eu posso fazer aqui em cima essas duas ovais que me ajudam na panturrilha. Aqui eu deixo um pouco reto assim por causa do joelho, e é só ligar esse daqui ao quadril. Aí, com a proporção de 8 cabeças, nós conseguimos trabalhar o corpo. Nós temos a parte do livro que fala sobre isso daí. Aqui nós podemos fazer o abdominal. 1, 2, 3, 4. Ou, entende? Aqui vai ser, vocês fazem esse pacote. Bem aqui eu comentei do serrátil. Ó, a serra. Vocês fazem esses puxões para cá.
a parte ó, da caixa torácica vem para cá, formando uma sombra aqui, ó. Esse aqui entra aqui. E vocês começam a fazer a musculatura. Então, ó, nessa inclinação, zigue-zague, zigue-zague, vocês têm o serrátil. Bom, o que nós trabalhamos de uma maneira meio tosca e rápida foi isso daqui, ó. E depois fizemos uma pessoa andando de bicicleta e uma pessoa sentada usando essa proporção. Deixa eu ampliar bastante. Vai estar gravado, se quiserem tirar print, tirem. Não precisam tirar porque vai estar no YouTube ampliado. E vocês podem fazer print screen lá se quiserem. Hoje nós vamos trabalhar com esta parte. E é um estudo para a gente ter uma certa noção de como isso aqui funciona. Então vamos começar com 7 cabeças e meia. Para isso, vamos àquela noção antiga da cabeça, da proporção. Então veja, aqui em cima, nesta parte aqui, eu faço uma linha reta. E aqui, horizontal, eu faço uma vertical a 90 graus. Bem assim. Lembrando que hoje é a aula número 25, proporções, 7 cabeças e meia. Hoje é segunda-feira, dia 26. 2026, né? 2026, isso aí. Aula 25. Tá. Bom, esta linha aqui, eu tenho que dividir em 7 partes e meia. Aí vocês falam, eu provei para vocês que é muito fácil dividir em 8 partes. Basta aprender a dividir no meio. Mais difícil é dividir em 3 partes. E é uma coisa que nós temos que treinar. Por isso, eu coloco esse ponto aqui. E eu confiro se esse daqui está no mesmo tamanho que este. Acabei de dividir em 2 partes. Coloco aqui. Acabei de dividir em 2 partes esta parte de baixo. E faço a mesma coisa aqui em cima. Acabei de dividir em 2 partes essa parte de cima. E faço a mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui. Eu acabei de dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas eu não quero 8 partes, eu quero 7. Quando eu digo, aprendam a dividir em 2 partes e em 3 partes, o resto vocês dão um jeito. E é agora que nós vamos dar um jeito. Eu faço um traço aqui. Se eu faço um traço aqui, automaticamente aqui é 7 cabeças e meia. Porque olha, 7 mais meio. Pronto, está feito o jeito. É bem aqui que vai ser o pé. Olha que facilidade. Nesta parte aqui, que nós vamos construir o copo do pé. Vou deixar um pouco mais torto, pensando que o dedo está indo para lá assim, ó. Viram? E a cabeça vai ficar aqui em cima. Nesta linha. Tá. Vou fazer uma linha de simetria. Lá vai. Essa linha de simetria diz que o que acontece desse lado vai acontecer igual desse lado. É por isso que nós fazemos a linha de simetria, certo? É para a gente conseguir igualar os dois lados. Agora, ó, eu vou subir a linha de simetria. O que acontecer desse lado, vai acontecer desse lado. Ok? Aqui, então, vai ter a cabeça. Vou dividir em 3 partes. Aqui eu faço a cabeça. Aqui está. Aqui fica o nariz. Entre o nariz e o meio da testa, aqui fica o nariz. Entre o nariz e o meio da testa, eu faço uma linha fraca. E bem aqui, eu defino mais ou menos o tamanho de um olho no meio. E a partir dessa simetria, eu faço um olho, faço o outro olho nessa linha horizontal. E eu vou trabalhando o nosso personagem. E a boca fica aqui. E a orelha fica entre o nariz e o olho. Aqui eu vou fazer uma careca básica. E aqui está o nosso personagem. Sombra da boca. Esse é um truque de fazer a boca. Você faz um traço e faz uma sombra. E já é o suficiente. Pronto. O peitoral
normalmente é uma cabeça para baixo. Mas desta vez eu vou fazer uma coisa diferente. Esta distância daqui até aqui, eu vou colocar aqui para o lado. Então, aqui vai ter um quadrado, aqui vai ter um quadrado, porque a distância da cabeça eu acabei de colocar para o lado. Isso vai fazer que tenha um quadrado. E eu vou descer isso daqui, assim. Desse lado eu faço a mesma coisa. Isto vai deixar um quadriculado que vai me ajudar no desenho. Aqui, achei. Pronto. Então eu tenho esse quadriculado, fazendo uma coisa que vocês chamam, nós vamos chamar de matriz. Oi, GG, como é que você está? Você não conhece minhas aulas, né? Deixa eu mostrar para ti. Todas as aulas, GG, já estão gravadas. Aula 0, eu mostro, falo de lápis. Aula 1, traço. Aula 2, curvas. Depois, elipse, proporção, forma, inclinação, simetria, proporção do rosto, cabeça lumes, cabeça perfil. Aula de nariz e boca, olhos e orelhas, olhos de mangá, cabeça inclinada 1, cubos 1, cabeça inclinada 2, cubos 2, cabeça inclinada 3, cilindros, esferas, cabeça inclinada 4, 5 e 6. Proporção de cabeça, aplicação de proporção de 8 cabeças. E hoje é 7 cabeças e meia. Então, vai ter mais aulas que você precisa, que vai sair no forno depois, tá certo? E o mês seguinte vai ter mais ainda. Tudo seguindo uma sequência bem legal. Aí você vai ver também depois cores, arte final, quadrinhos. Mas vai demorar um pouco, porque é bastante aulas. A gente está dando todos os dias, tá? Você viu que tem um calendário. Sempre às 20 horas. Seja bem-vindo. E fica tudo gravado no YouTube. Para você ver o canal do YouTube, acesse meu perfil e você vai ver o link para você acessar. E é isso. Bom, quando é 8 cabeças, a gente conta 1, 2, 3, 4 cabeças e aqui é o pubis. Só que desta vez, nós vamos fazer diferente. Como assim? Bom, pensa uma coisa. Agora não é 8 cabeças. Agora é 7 cabeças e meia. Por isso, o pubis vai subir a 1, 2, 3 e um pouco aqui. Como é esse pouco? É o seguinte, se eu pegar essa linha, dividir no meio, que é no 4, eu divido no meio, tá? No meio. E depois eu divido no meio novamente, eu tenho o pubis. Porque agora é realista. Então é aqui que fica o pubis. Aqui, a parte pubiana, e ele vem para cá. Bom, esse quadrado vai me ajudar no tamanho, porque, olha, aqui está o final. Um pouco antes do final, bem aqui, eu vou trabalhar esse traço aqui, do outro lado igual, que vocês têm o quadril surgindo. E esse quadril vai entre o 3, aqui, vindo nesse espaço. Bom, o peitoral continua no mesmo lugar, uma cabeça para baixo. Assim. Se eu dividisse aqui no meio, vocês têm uma noção melhor. Desse jeito, Quando divido no meio, a gente percebe que isso daqui, ficou esse espaço e esse não. Quer dizer que eu tenho que fazer mais assim, né? Ou nos dividir no meio. Bom, o umbigo era na terceira cabeça. Bem aqui. Nesse aqui. Vamos manter o umbigo ainda aqui. Certo? Eu vou fazer uma linha do meio novamente. Lembrando que aqui é a terceira cabeça, tá? Um pouquinho para cima do meio. Aqui, fiz no meio. Esse traço, né? Entre o 2 e o 3, tá correto? Um pouquinho acima do meio, bem aqui, eu vou fazer a boca do estômago, que vai descer até embaixo desse meio. Então, ele fica entre aqui e aqui, que vai ficar esta curva entre o 2 e o 3, tá vendo? 1, 2, 3. Aqui, entre esta linha e esta linha, beleza? Do outro lado, tem que seguir a mesma simetria. Agora, o pescoço, lembram-se? Tem uma forma bem fácil que vocês fazem isso daqui, Mas tem que pensar o seguinte, existe o trapézio e nós temos o esternocleidomastoide. Bom, já falamos disso. Vou dividir no meio novamente. E olha, a partir desse canto, eu vou fazer uma curva vindo para cá e é aqui que eu estou colocando o trapézio. Tá aí. E do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Até encostar nesta linha, que tem a distância de uma cabeça e duas. Então, na horizontal, vai ter duas cabeças. E aqui, simetria. Tudo que acontece aqui de forma igual.
A clavícula é um pouco acima desta linha do meio aqui. Lembre-se, continua a mesma regra. Um pouco acima, eu faço 2 tracinhos sem encostar uma na outra e puxo isso aqui para cima do ombro. Ó, para cima do ombro. E a partir daqui, que vai ter o esternocleidomastoide. Esternocleidomastoide, que vai lá para a orelha. E o trapézio, que vai lá para a nuca. Pronto, ó, tá surgindo. Bom, a partir... estamos aqui, né? Peitoral aqui, certo? Abaixo do peitoral e acima do umbigo, aqui na metade, esta é a metade, tá? É a linha do meio, eu faço uma orientação, que é o seguinte. Eu abaixo desse meio e começo a inclinar para cá por causa disso aqui, ó. Por causa desta curva. Esta curva é a caixa torácica. Olha como ele está enorme. Porque eu estou fazendo um tórax um pouco mais avantajado, um pouco mais masculino. E aqui eu cresço para o lado assim, que é o latissimus dorsi. Olha como ele ficou rombudo, forte, né? Agora esse daqui. Ele vem para cá, do mesmo jeito. A partir daqui, eu vou descer. Na sexta casa, também divido no meio. Vai dividir no meio. Essa outra mudança. Lembrando que agora nós estamos fazendo realista. Então veja, meio, 1 mais meio. Dá 2 cabeças para cima. Bem aqui. Bem aqui nesse espaço, vocês têm o joelho. Vou fazer tipo parênteses. Aí, ó, o joelho. Do lado desse joelho, faço uma colcheia, assim. Chaves, assim. Pronto. Não é colcheia, chaves. É 2 traços, 2 travessão. Agora daqui eu vou encurvar porque ele vai ter que chegar no quadril. Aqui eu vou encurvar porque ele vai ter que chegar no quadril. E aqui é quase encostado, não deixa separado. Aí vocês vão fazer ele encurvar nessa direção, encurvar nessa direção. Mas nesse ponto, no meio dos 5, vocês endireitam novamente, como se fosse mudar de curso para vir em direção ao joelho, assim. E olha a simetria, um lado tem que ser igual ao outro. Aí está. O fêmur, para vocês saberem, está bem aqui, ó. Ele está indo para o lado. Chega nesta parte. Bate no meio do 4. Vai até o ilíaco. Aqui está o fêmur. E o ilíaco está bem aqui, ó. A crista do ilíaco está aqui. E a caixa torácica está aqui, ó. Está funcionando, né? O pulso, eu falei antes que era na altura do pubis. E o pubis desceu. Logo, o pulso desceu. Então, aqui que vai ficar a mão. E eu tinha comentado que a mão é 2/3 da cabeça, né? Então, ele vai ter mais ou menos esse tamanho. Deixa um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, ó. Dessas 2 metades. Aí você tem o tamanho da mão. Vamos ter uma aula só de mãos depois. Daqui até aqui. Ok, o umbigo está aqui. O cotovelo é quase na altura do umbigo. É um pouquinho para cima. Então é aqui que eu vou fazer esse movimento. E aqui, o bíceps. E aqui, o tríceps e o deltoide. E o peitoralis que vai vir para cá. Aí está. Mais rápido. Essa vai ser uma sequência de aulas, então parece que eu explico pouca coisa, podia desenhar muito mais, podia fazer o desenho mais bonito, mas meu interesse é mostrar as técnicas e a partir delas vocês aplicam em várias coisas. Vamos ver. Aqui vai ter a batata da perna, aqui ó, como antes, até chegar nesta parte. Lembre-se que aqui está o fêmur, então aqui nós temos a tíbia, que vai chegar até aqui. E aqui do lado vai ter a fíbula, que vai estar desse lado. Aí, os ossinhos da tíbia e da fíbula, ó, a ponta do osso, tá vendo? A ponta do osso vai fazer isso. E aqui, ó, só colocar a batata da perna novamente. Então, aqui, vocês vão ter esse ossinho. E do outro lado não vai parecer que ele esteja um pouco mais de lado aqui, ó. E aqui vai ter esse ossinho, ó, a batata da perna. Então, vou fazer o copo novamente. Aqui, ó, o polegar é gigante, só sobra esse espaço para dividir em 4 partes. Só sobra esse espaço para dividir em 4 partes.
E aí está. Bom, o masculino é este. Daí, eu vou fazer uma projeção. Isso aqui é chamado de projeção de todas essas medidas. Assim. Acho que vai dar tempo de fazer o corpo feminino. Eu vou virar assim, para eu ser mais rápido no meu traço. E mais preciso. Ó, no meio fica o olho, certo? Aí está. Fiz uma projeção das linhas para o lado. Bom, aqui é a cabeça. Aqui eu deixo reto. Aqui na metade, esse aqui é um oval, tá? 2/3. A gente já estudou isso, então eu não vou entrar em detalhes. Eu vou entrar para cá. Rosto de perfil. Quando você for ver, é isso, GG. Rosto de perfil. Está já catalogado, já está traçado. Já tem todo um estudo de rosto de perfil já feito. O perfil é muito importante. Não pule essa aula. Pubis. Uma coisa interessante. O pubis é mais alto, mas os glúteos são mais baixos. Então o bumbum vai estar para baixo aqui, entende? Então o glúteo é mais para baixo. Ó, ilíaco, lombar. A caixa torácica vai dar o espaço da torácica. Inclinado assim, elipse inclinado assim. Olha só, vou fazer ele meio barrigudinho assim. Um pouquinho mais realista, né? Ele vem nesse sentido. E aqui, ó, vê como ele encurva. E aqui a cervical, ó. A cervical está aí. Aumentou o número, 1506. Olá, Prince. Aula de anatomia para artistas. Ok. Vamos ver, são 20 e 26. Nós estamos dando aula desde o 1º de janeiro, que a gente ensinou quais tipos de grafites tem. Essas aulas é para desenho criativo, para concept artista, para quem vai criar, certo? Então a gente vai ensinou já traço e já está gravado no YouTube, tá, Prince? Você vai conseguir encontrar lá. É só entrar no meu perfil que vai ter o link do YouTube que vai ter esta aula, esta, e todas essas aulas que você está vendo aqui. Nós estamos agora no dia 26, a 25ª aula, porque a primeira aula foi chamada aula 0. Nós vamos ver muito mais coisas, tá? Nós vamos ver crianças Amane, plus size 1, 2, vamos ver músculo, braço, mão. Depois, quando a gente vê toda a parte de proporção e anatomia, nós vamos estudar expressões, treino de expressões com animais também, para fazer tipo desenho animado. Vamos estudar Richmond e vamos ver Robert de Jesus. Aí a gente vai encerrar fevereiro com a primeira aula de cabelos. E depois vai ter muito mais aulas, certo? Aí nós estamos seguindo um livro, que é esse daqui, ó. Esse é o livro. Aí nós vamos ver todo o conteúdo que está nesse livro. Tipo, depois de cabelos vai ter mãos, pés, vestuários, plantas, outros seres, tipo cavalo, cachorro, falcão, peixe, etc. Imaginários, tipo dragão, goligrados, sereias, aliens, etc. Depois vamos ver perspectiva. Depois vamos ver perspectiva avançada, reflexo, sombra. Aí nós vamos trabalhar com mecânicas, tá? Aí a gente vai ver concept art, a gente vai criar a partir de tudo que a gente viu. Aí mais tarde a gente vai trabalhar com materiais de desenho, tipo guache, aquarela, lápis de cor. Aí nós vamos ter aula de composição, que vai ser uma aula um pouco mais complicada, cheia de exemplos. Aí a gente vai aprender caligrafia, lettering, depois teoria da cor, daí a gente vai rever composição, depois a gente vai ver roteiro, depois a gente vai trabalhar com volumetria, que é a escultura, argila, modelagem, e depois a gente vai trabalhar com animação e software, a gente vai mexer no computador. Aí a gente vai ver o GIMP, o Krita, o Inkscape, o Blender, o Pencil, aí eu vou mostrar também o Core, o Adobe Photoshop, quem sabe consiga, o Godot, se eu conseguir. Aí nós vamos entrar em economia criativa, que é muito mais teórico prático para a venda da arte. Aí a gente vai ver vários caminhos para a gente conseguir ganhar grana com todo esse papo de arte. Até chegar no final, que é como enviar seus desenhos pelo correio. E isto vai dar 200 aulas, apesar que está 180, eu estou fazendo muito mais intenso esse ano. Por isso vai dar muito mais aulas esse ano do que o ano passado. Por isso eu coloquei, vai ser 200 ou mais aulas, para conseguir abarcar tudo isso. Certo? Bem, é bom que você gostou. E olha, a aula é interativa. Falou, eu respondo. Beleza? Vamos continuar. Eu estava fazendo ele de lado, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, para mostrar para vocês que a gente está trabalhando com 8 cabeças e meia. Ah, deixa eu folhear aqui, ó. 8 cabeças e meia, né? A gente viu isso aqui. Nós trabalhamos com isto e estamos fazendo isso daqui. Isso aqui é 7 cabeças e meia agora.
Então, é a proporção de 7 cabeças e meia. A gente já trabalhou com uma pessoa sentada, certo? São 10 e 20 e 29. Temos pouco tempo para continuar essa aula, mas vai dar tempo, a gente vai se esforçar. Não deixem de falar, perguntar, por favor, que faz parte da aula. Se não der tempo, a gente continua na outra e vai dar certo. Aí, passando aqui, ó, esta curva, eu fiz até esta linha porque eu estou vendo o joelho. Então, esta curvinha aqui que eu estou fazendo é da parte do joelho, que é aqui. E o joelho tem uma coisa chamada patela. O cachorro tem patela, o cavalo tem patela, o ser humano tem patela, que é o joelho, né? E aqui, ó, a curva. Esta curva, olha que bacana, eu vou fazer ela até ficar um pouquinho mais aqui. Por quê? Esse é o pubiano, aqui fica o pubis, é dentro, entre a coxa. Então, esse espaço aqui, ó, é o pubis, que é, e aqui ele entra. Esse aqui vai eliminar. Então, eu tiro um raio-x, tá certo? Aqui, ó, vai estar o pé. No pé, eu falei sobre o copo. Vamos fazer o copo de novo? Tá aí. O copo tá aí. Vamos ter uma aula só de pés depois, né? E uma outra coisa que eu comentei é que o pé tem o tamanho da cabeça. Por isso, aqui está o pé. E aqui está a panturrilha, que é aquela volta que eu coloquei. Ó. E aqui, a canela, que eu vou deixar uma leve curva assim. Aí está. Bem aqui, temos o cóccix. Ah, tem aquela cauda lá, o rabinho ali, que é o final da coluna vertebral. E é bem aqui que vocês têm uma coisa que a gente vai estudar bastante no futuro, chamado ilíaco. É bem nessa parte que o fêmur sai. Ele vem até aqui. O fêmur. E nessa parte, nós temos a fíbula e a tíbia, que é do outro lado, que é do lado do polegar. E o braço. Bom, lembra que eu fiz a clavícula levantando e eu fiz mais ou menos nessa altura o ombro? Então é bem aqui que vai ser o braço. A outra coisa que eu coloquei foi nessa altura. Vamos colocar o braço para trás. Então aqui está. Daqui até aqui, divido no meio, da parte do meio para baixo, faço essa bolinha. E aqui eu faço uma coxa de galinha magra desse jeito. Lembre-se, aqui é reto e aqui é a curva. E aqui o bíceps e o peitorabilis e a caixa torácica, ó, bem naquela curva que eu fiz, ó, funcionou bem. E o tríceps e aqui em cima o deltoide. Aqui é aquilo que eu falei que é o esternocleidomastoide e está feito. São 20h33, estamos indo bem, vamos fazer o feminino. Vamos lá. Eu vou puxar as linhas novamente e vamos usar 7 cabeças e meia de novo. Há um princípio que se a pessoa for pequena, o cabeça diminui de tamanho. Se a cabeça não diminui de tamanho, a sensação que vocês estão desenhando é uma pessoa que é anã, que tem nanismo. Aí, a cabeça vai ser do mesmo tamanho de uma cabeça adulta, mas o corpo vai ser pequeno. Então, quanto menor a cabeça, mais a sensação de gigante a pessoa vai ter. Alta. Mais sensação de alta que a pessoa vai ter. Aqui é a mesma coisa. Vou colocar um pouquinho mais para cá. Pronto. Nós trabalhamos aqui o rosto. Mesma coisa. Eu faço uma inclinação um pouco maior. Isso dá uma certa feminilidade ou uma visão mais adolescente e frágil quando eu faço assim. Ó. Quando eu faço assim, fica um pouco mais masculino o rosto. A mulher tem um rosto assim, um pouco mais quadrado, quebrado. Mas é de pessoa para pessoa. No momento que eu tenho um rosto assim, é um pouco menor. Aí eu teria que fazer 7 cabeças ou 6 cabeças. Mas eu vou deixar assim e vamos ver o que vai surgir. Aí está, ó, o cabelo. Na metade vai ter o olho. Esqueci a linha de simetria. Isso é extremamente importante. Não esqueçam a linha de simetria. Muito obrigado por terem curtido. Aqui vai ter o olho, aqui vai ter o olho, a sobrancelha. Aqui vai ficar o nariz. E bem aqui divide em 3 partes. A parte de cima divide em 3 partes. A parte de cima deixa menos espaço para bigode. É aqui que vai ter o lábio. Eu deixei o olho meio estranho em relação ao outro, né? Zigomático, a bochecha. A gente vai estudar tudo isso depois, quando estudarmos os músculos do rosto. Mas não agora. Bom, daqui até aqui, na metade, a gente faz esse ponto. Para cima da metade eu faço a clavícula. Mas dessa vez eu vou deixar a clavícula um pouco mais caída. Como se ela não estivesse fazendo trabalho pesado. Aqui tem o quadrado, como tem no homem.
Mas dessa vez não vou fazer o ombro aqui. Eu vou recuar um pouco aqui. Então não vai estar encostado, quase encostado no quadrado. Vai estar um pouco recuado o ombro. Aí eu tenho o trapézio, que vai lá para a nuca, como a gente já viu na aula de 8 cabeças. E aqui eu tenho o esternocleidomastoide, que vai na direção da orelha. E aqui eu tenho o esternocleidomastoide, que vai na direção da orelha. Isso vai fazer este parênteses ao contrário, assim. Agora, eu tenho a caixa torácica bem aqui, né? Posso deixar no mesmo tamanho, porém, eu vou fazer um pouco menor. Assim, um pouco mais magro a caixa torácica. Como se tivesse menos pulmão. Olha o tamanho no homem, olha o tamanho na mulher. O quadril, eu posso deixar no mesmo tamanho. Vamos ver isso daí. O que a gente vai fazer? Eu vou descer, ou posso aumentar um pouco em relação ao homem, porque diz que o homem tem menos quadril que a mulher. Porque afinal, a mulher tem um filho. Por isso, anatomicamente, tem que estar preparado para isso. Por isso, nesse espaço do pubis, que está aqui, ó, uma cabeça, duas cabeças, três cabeças, três cabeças, vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Eu vou colocar o pubis aqui. Essa é a primeira mudança. Isso vai fazer com que vai ficar mais baixo que o do homem. Então, vai ficar com menos pernas. Isto porque a gente está fazendo meio realista. Depois na clamp a gente vai ver com ela com mais pernas, porque dá uma certa elegância quando a pessoa tem uma perna muito alta, muito grande. É uma moça de pernas longas. Então dá uma elegância. Ó, aqui está a caixa torácica, o ilíaco. E vejam, essa parte do ilíaco eu vou colocar quase encostando aqui, ó. Deixando um pouquinho maior do que essa parte. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com isso daqui, ó, ele fica assim. Ó, isso já dá uma certa mudança. Olha, compara. Percebe? Já ficou meio diferente, né? Esta curva desta. Aqui, ó, eu distancio da caixa torácica. Esse aqui é o latissimus dorsi, tá? Peitorabilis é igual ao do homem, mas vocês vão colocar seios. Então, aqui, vocês fazem essa curva. Existe uma brincadeira em relação aos seios que diz, se você encher um balão de água e segurar, ele vai ficar assim. E esta noção é uma noção ótima para você trabalhar com os seios. Se você pode aumentar, diminuir, e vai ser ótimo. Ó, já dá até um sutiã formando bem. É uma coisa interessante, não é? Aí você consegue trabalhar variando o tamanho em relação à caixa torácica. Bom, daí nós temos o braço, o pulso fica na altura do pubis, só que no caso, como eu abaixei o pubis, o pulso vai ficar um pouco mais para cima. O umbigo é um pouco baixo da metade aqui, e o braço. E a gente trabalha quase igual no homem. É só deixar as curvas do bíceps e do tríceps um pouquinho menos encurvado. Desse jeito. Que horas são? 20h40. Acho que vai dar tempo. Falta 5 minutos, né? Estou tentando fazer aula de 45 minutos. Para ficar menos coisa para vocês assistirem de uma forma mais dinâmica. Então, estamos treinando isso. A mão é 2/3 da cabeça. Eu estou fazendo a mão assim, ó. Desse jeito. Aí é só puxar uma linha para cá, ó. Aí você já tem uma mão de lado, tá vendo? E esse daqui é chamado dedo opositor, porque ele fica para cima, viram? E isso daqui é 2/3 da cabeça, tá? É isso aí. Ó, aqui ele está ficando longo, porque é o seguinte. Essa parte da base do ilíaco, ela fica um pouco mais separada, porque essa parte é a parte do ilíaco, e é para o nascimento do bebê, então ela tem, digamos, um pouco maior essa parte aqui. Assim. Joelho, joelho. Vou colocar, desculpa, aquela curva assim, né, que comentei antes. Então, ó, o corpo já fica diferente. Lembrando que esse daqui é um estilo diferente de desenhar e não precisa ser necessariamente o teu estilo de desenho. Esse aqui é só para mostrar como funciona 7 cabeças e meia. E é importante também, porque a gente viu 8 cabeças e agora estamos vendo 7 e meia.
Ela faz parte dos nossos estudos. Mais tarde a gente vai estudar estilos mangá de proporção, estilos de criança de proporção. Até pensei que ia dar para entrar no estilo de criança aqui. Quem sabe? Vou acelerar. Vamos ver se vai dar tempo. São 20h42. Polegar, 1, 2, 3, 4 dedos. Eu estou acelerando para ver se a gente trabalha com crianças. Vamos lá. O que nós vimos está aqui. E aqui. Vai estar no YouTube, vocês vão poder pausar para ver com calma. Tá? Isso que eu estou mostrando. 2 dias atrás a gente viu este. Ok. Deixa eu virar aqui com vocês. Esse daqui nós vamos ver futuramente, que é a proporção mangá. Aqui, a proporção clamp, no dia 27. Então vamos ver isso daqui agora, vamos ver se dá tempo de ver isso. Vamos lá. Bom, como nós sabemos agora, a cabeça pode ser menor ou maior, eu comentei isso. Então veja, vamos fazer umas cabeças aqui. Aqui em cima. Pronto. Aqui, ó. A cabeça que eu estou colocando tem esse tamanho, então eu vou repetir o tamanho aqui. Aqui está. Esse tamanho que eu coloquei a cabeça. Dividimos em 3 partes. Aqui tem um círculo, 1/3. Vocês têm o queixo. E esse é uma cabeça adulta. Ela mede 22,5 centímetros de altura. Esse é um adulto. Se vocês reduzirem um pouco só, ele pode até ter uns 22,5 ou 22 centímetros. É só um pouco, fica um pouco mais magro. Vocês têm a cabeça do adolescente. O caso é que esta bola, ela fica um pouquinho mais para baixo. E como essa bola tem o mesmo tamanho que esse daqui, aqui está a cabeça do adolescente. E ele vai ter uns 22 centímetros ou 21,8. Se reduzir, esse adolescente pode ter 15 anos. É quase uma cabeça de adulto. Às vezes já está no tamanho da cabeça de adulto. Se eu reduzir mais um pouco, mais ou menos aqui, essa porção, aqui, estou fazendo esta bola, e o truque é essa bola aqui, Ela é o que muda menos o tamanho. O queixo vai estar aqui, vocês viram que ficou menos queixo? Veja como a cabeça, essa bola não diminuiu de tamanho, o que diminuiu foi a altura, né? Então a altura agora está com 19 centímetros. E esse aqui tem 10 anos. Se eu fizer menor ainda, eu vou pular, tá? A cabeça diminui agora. Porque o crânio está em crescimento, tem a parte mole. Eu diminuí para 3 anos, beleza? Então ela tem quase esse tamanho, mas é um pouco menor. Aí. Só que o queixo quase nem tem, como quase encosta. Quando já quase encosta, aí já é bebê. Lembre-se que o olho vai descer. Vou só pôr o olho para vocês terem a sensação. A boca. O nariz, a orelha. Fica a proporção de bebê. Então, são só essas mudanças de proporção, você já tem a diferença de tamanho das pessoas, né? É bem fácil. Em relação ao crescimento dele, a proporção, aí é só pegar essa história das cabeças e colocar no desenho. Por exemplo, uma criança de 4 cabeças. Não é isso daqui. 1, 2, 3, 4 cabeças. Não é isso daqui. Não é esse o tamanho do bebê. Por quê? Porque a cabeça diminuiu. Não é esse tamanho. É esse tamanho. Como é esse o tamanho? Veja. A cabeça vai ter esse tamanho aqui. Vê? Esse é o tamanho da cabeça do adulto. Esse é o tamanho da cabeça do bebê. Então é a partir disto que eu vou contar o tamanho da cabeça do bebê. Que vai ser 1, 2... Bebê realista, tá? Não é bebê tibi. Bebê tibi vai ter 2 cabeças e acabou. Aqui tem 4. E aí está. É bem aqui. Então, esta bola. Aqui está o queixo pequenininho, que vai deixar uma sensação de cabeça redonda. Olha como ficou o tamanho. Ficou do tamanho um pouquinho acima do joelho dessa moça. Funcionou. Então, essa criança pode ter de 1 a 4 anos com essa altura. Vocês podem reduzir um pouco mais a cabeça, até dar um recém-nascido, que vai dar até aqui, né? Umas 2 cabeças e meia. Claro, a cabeça é um pouquinho menor daí. Bom, o que vai acontecer é, quando a gente tem a segunda cabeça, no realista, a segunda cabeça é o peitoral. No bebê, a segunda cabeça já é perto do umbigo. O peitoral vai até aqui.
Ó, o trapézio. Ele já está encostado aqui, ela vai ter pouco pescoço. Aqui tem a clavícula bem molinha dela ainda, que não está bem rígida, um osso mais molinho, porque se ela se quebra menos, é mais difícil ela quebrar o osso por ser um pouco mais molinho. E se quebrar, cola fácil e ela nem vai saber que quebrou. É uma defesa também, esse corpinho mole. Aqui está, ó, o corpo dela. Agora percebe, na terceira cabeça de cima para baixo, ou uma cabeça para cima, eu pus o pubis, dando pouco espaço para a perna. Isso vai deixar ela com uma perna pequenininha. Olha a sensação de bebê que deu. Já deu a sensação de bebê, não deu? E a mão, o pulso vai estar bem na altura da barriguinha dela, bem aqui, ó. Então a mão não alcança o pubis. É assim. Ó, já deu uma sensação de bebê. 1, 2, 3, 4. Quer contar ao contrário? 1, 2, 3, 4. Contando ao contrário. 4 cabeças. O olho fica mais para baixo que o do meio. A boca está aqui e o narizinho aqui. E a orelhinha, né? Aí tá. Viram? É a questão de proporção. É óbvio que no crescimento vai ter uma relação disso daqui para este, que eu não vou mostrar, porque são 20 e 49, mas eu vou deixar aqui para vocês verem. E vai estar no YouTube essa relação de tamanho. Ó, eu escrevi aqui dos Estados Unidos da América, que foi tirado isso aqui, que eles fizeram esse desenho e tirou a medida. Então foi o pessoal lá dos Estados Unidos. O crescimento da cabeça é muito gradual, acrescentando aproximadamente 7,5 no primeiro ano até a idade adulta. Aqui, ó, tá 22,5, mas pode ser 22,3, 22,2, porque a partir dos 15 anos pode estar na formação completa ou pode continuar crescendo um pouco mais. Até uns 16 anos ou 17, que é o máximo do crescimento, a idade já está pronta. As pernas que crescem mais, olha como tem bem pouca perna, olha como tem muita perna, como eu mostrei ali no desenho que a gente estava fazendo. Tá certo? Então, até amanhã, que nós vamos ver clamp, que vamos ver agora a anatomia clamp, que a regra é completamente diferente. Beleza? Muito obrigado a todos que participaram. Me siga, me curta e me compartilhe. E até amanhã.